E o Corinthians, pega o Liverpool. Sim, Olha só. É o Liverpool, né? É o Liverpool. Sim. Mas não é o... Mas é o Liverpool do Agreste, não é? Cara, mas é uns nomes, aí não é perto pra uns times desses. Me dá uma raiva, cara. Não, mas aí você pode falar pra pessoa, não, a gente perdeu pro Liverpool. Não perdeu pra qualquer até time, explicar, entendeu? né? Mas eles jogaram da Sul-Americana faz o quê? 2021. O Corinthians jogou com o Liverpool. Foi antes do... Era o Mancini ainda o técnico. Da onde que é o Liverpool? Do Uruguai. Mas o time foi Uruguai. bem, viu? Uruguai. O Corinthians, na época, ganhou os 2 jogos deles. Ganharam lá e ganhou. Vai jogar do São quinta-feira às 7 horas da noite. É a pré. Não, é a Copa Libertadores. Pré, Não, você agora tá fase de que grupo, pré, fase de você tá grupo, indo fase é de São grupo, Paulo, fase de não, grupo, moço. fase de grupo. Pré. É porque nós estamos falando da Sul-Americana, é na fase de grupo já. Lógico. Paulo. Não, mas nem a Sul-Americana na pré. Nem Sul-Americano tem pré também. Como lógico, Uai, você acha que o São Corinthians Paulo. tá com essa potência toda, né? Uai, quem Libertadores. for... Uai, você me respeita, Paulo. Hamilton, teve contratações? Além do menino do São Bernardo? Muitas contratações. Muitas. Corinthians, é que nós não falamos ainda pra não passar vergonha. Entendi. Mas tá chegando muita gente. Não, a maior contratação do Corinthians é se o Renato Augusto estiver jogando. Isso aí é contratação que vem do departamento médico. É a melhor contratação. Cara, eu acredito assim. Até o Neto falou que acha que o Corinthians não vai passar da primeira fase. Mas eu tô otimista, cara. O Neto falou que o Corinthians vai ganhar a Copa do Brasil. Copa do Brasil. Cravou. Falou. Tem mais isso também. Mas ele fala muita merda. Eu falei que o Corinthians é campeão paulista também. Você vê que situação, né? Mas quando você tem esse monte de disputa de campeonato, igual o Corinthians vai ter aí, e o elenco já tá bem envelhecido, é complicado, né, João? Porque... É muito, porque não dá pra olhar assim pra determinada opção e falar, pô, vou contar com você pelo menos em 2, 3 jogos aí durante uma sequência de partidas. Não dá, então tem que escolher um pra jogar. E acredito que vai priorizar, pelo menos no começo, aí a Libertadores. Sim. O Brasileirão também tá aí, a gente sabe. Mas é aquela história, a gente fala, não vai priorizar o brasileiro. Aí já pega numa terceira rodada o Palmeiras. Sim. Aí contra o Palmeiras vai por reserva? Não tem jeito. Clássico, É que então tem que escolher a dedo aonde pôr. É que em Não tem os relação jogos do Remo na Libertadores, Copa do Brasil. sim. De repente nesse que dá, Renato Augusto, descansa esse. É porque, assim, você falando em Libertadores, você passando, vem uma grana, né? Então eles estão contando com isso, entendeu? Então ajuda muito. Até onde der pra ir, o dinheiro vai conseguir chegar ali. O primeiro jogo do Corinthians é contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, né? Mas joga em casa. Então já segura as pontas um pouquinho. Mas é bem difícil, porque o Cruzeiro, 3 anos que já não disputava o Campeonato Brasileiro também. Então o time também quer vir pra poder mostrar o que vai acontecer, né? E o técnico do Cruzeiro, o ex-técnico do Cruzeiro, vai pro outro time do Ronaldo agora. Real Valladolid, anunciado hoje. Então, Valladolid. Saiu do... Já tava armado. Mas ele que isso, falou né? que ele queria sair, Tava eu acho. armado, Ele menos que pressão, falou né? que ia Não, sair. ele falou, na pré-temporada ele avisou o Cruzeiro que ele não ia ficar, mesmo se ganha o Mineiro, ele ia sair de qualquer jeito. Que tava assim, que já era pra ter falado isso, mas tava meio que, né, amoitado. Aí na hora que descobriram, já era pra ter contratado um outro cara. Mas cara, vamos ver até onde vai esse time do Corinthians aí. Precisa contratar, precisa trazer uma galera aí, pelo menos Só uns trouxe 2, esse 3 menino do jogadores. São Bernardo, só, né? Só, agora só. Mas Porque agora no meio do ano tem que ir embora. O Duqueiroz vai embora, não vai? Tem alguns que vão agora, né? vai o Duqueiroz, o Robert Renan já foi, né? E existe a possibilidade do Mantuan voltar. Então tá todo mundo naquela expectativa que ele volte, que seria. O Mosquito ainda tá fazendo aquela fase da operação dele de voltar, né? Passou lá no Cadoalê, né? O Romero, passou lá e já picou ali. O Romero, cara, não sei, foi uma contratação, aquela história. Cara, tem Isso eu jogador... também não entendi. Ele já não tava bem também, ultimamente. Tem jogador que, assim... Cara, você foi o artilheiro na época da Arena, pô, jogou demais, aquela final contra o São Paulo foi muito... Aquele jogo final, né, contra o São Paulo. Mas, cara, obrigado por tudo que você fez. Agora, pagar 400 pau pro cara... Não dá. E ele joga um jogo, joga outro, e quando joga também não joga na posição que ele joga, e aí ele não vai render... Então, tem isso também, né, cara? E Mas... agora aquela pergunta que nos quer calar para o nosso convidado. Até onde Lázaro irá nesse Corinthians? Eu acredito que não vá tão longe. Também acho. Não sei se vai chegar até a festa junina, né? O grupo, só pra ter uma pincelada... É o grupo da morte. O grupo da Libertadores é Argentino Júnior, Corinthians, Independientes e Liverpool. Isso. Então, é um grupinho Vocês passam, chato, não. Del Valle, hein? Chato pra caramba. Não sei quem vai ser o próximo técnico do Corinthians. Eu posso te garantir que esse ano o Lázaro não termina. Não dá. Sabe o que acontece? Não tem como. Ele é um cara muito gente boa, de grupo e tal.
Mas a grandeza do Corinthians e essa torcida inflamada não aguenta uma sequência muito grande. Mas Depois vocês você não pega esse acham- corte pra mim? Olha que fala da grandeza do Corinthians, depois você pega e passa. Até porque, aquela história, tá há vários anos sem título, então a pressão vai aumentando muito. A torcida vai continuar ele é um cara cobrando, da forma que a gente viu aí, estourando alambrado e passando por baixo e lá Não conversar tem. com o jogador. Ele é um cara que em outro momento do Corinthians seria fantástico ter ele. Ele é um cara muito bacana mesmo. São pessoas que têm assim um caráter pra futebol muito bacana. Você percebe que é um cara muito gente boa. Mas, cara, o Corinthians precisa de alguém arrojado. Não tem jeito, cara. É que o Corinthians ficou com a imagem daquilo que deu certo com o Carille. Sim. Então você viu que depois do Carille, quantas outras apostas Tentam a equipe fazer a fez? mesma Eles coisa. tentam. Uma hora pode dar certo, só que até dar esse certo de novo, a gente não sabe quanto tempo vai demorar. Mas o Carille pegou resquícios do Tite. Primeiro, aprendeu com o Tite e pegou um time que já vinha entrosado, já vinha pronto, entendeu? E aí deu certo, mas aí depois a coisa vai se desmanchando e desanda a maionese. E né? naquele ano teve um jogo que do nada começou a fazer gol que não Virou- parava mais. Era o centroavante É. que todo mundo tentou contratar até hoje e não conseguiu. O Jô chegou lá em outubro, ficou ganhando condicionamento físico. Quando estreou em fevereiro, março. E eu agradeço a Deus porque o titular era o Casim. Então, então. a gente tem que Nossa coisa Senhora. aqui que era muito, é muito difícil, não, velho. Entrou naquele jogo contra o Palmeiras lá, fez o gol e virou a vida dele, né? É que algumas coisas eram certas naquele time. O Pablo, que também veio, quase ninguém conhecia, Sim. deu certo com o Balbuena na zaga. O Gabriel no meio foi aquele substituto ideal pro Ralf. O Tá, Maico tá no voando. Inter agora? Isso, é. E o Jô lá na frente que fez gol. E O o restante Michael do time, tava- sim, aquilo que e você o Michael falou. tava voando E o na Michael época, né? subiu da base. Então, e o mesmo, Guilherme João. Arana também. Guilherme Nossa, Arana. ganhou a Que- posição. Que se não se machuca é lateral titular É. da seleção, Então, né? isso tudo deu certo, que contribuiu para que o Carille Não, ficasse e uma outra mais de coisa, 30 e uma jogos outra, e invicto. uma outra coisa, assim, se você for analisar também, o Jadson nunca jogou tão bem na vida dele quanto naquele ano. Nossa, do Corinthians. bem. Foi naquela troca com o Pato lá. É, então, Nossa, aquele dois ano- caras prejudicados no time que deu certo, Aquele cara. ano foi sensacional. E uma outra coisa também que muita gente esquece: o Corinthians só tinha o Brasileirão Só. naquela época, porque ele foi eliminado da Copa do Brasil pelo Inter, mais ou menos nessa fase, abril, maio. Na Sul-Americana ele também caiu logo. Sempre, abril, maio. Então ele teve o quê? 6 meses só de Brasileirão. E a sorte que não tinha um elenco embarcou... grande. E a sorte que já começou e emplacou 11 vitórias. Isso. Né? Então não tinha um Se elenco emplacar grande. 11 vitórias no Campeonato Tanto que Brasileiro... o Carille tentou rodar. Foi no Santos, não conseguiu fazer nada. Foi para um monte de lugar aí. Complicada a situação dele. Mas né? vocês acham que o Tite pode voltar? Peça eu forte. queria, Eu cara. acredito que eu- pode, a gente não sabe quando. É, eu queria Mas o que Corinthians voltasse. mesmo acho que tá sonhando com isso. Eu acho que. É, eu mas acho aí é aquela mesma história. O Tite vai voltar? É outro que tá Beleza, voltando, mas né? é outro Tite, é outro time, não é aquele time que ele treinou. Vai ter uma paciência com ele. Ele vai trazer as peças que ele vai pedir. Porque uma coisa é você ser técnico da seleção, você fala, eu quero esse, quero esse, quero esse, quero esse, quero esse, você convoca todo mundo. Uma coisa é você dirigir o Corinthians. Precisa de dinheiro, né? Eu acho que o Corinthians, eles estão se sustentando até agora com jogos muito bons. Com quem? Com o Cássio, que é um baita num goleiro. Com o Fagner, que é um ótimo lateral. O Gil, Cara, o que, Fábio que Santos, zaga lá- 228 anos e Fábio voando. Santos jogando. Então, tipo assim, existe uma estrutura boa. Porém, não estão preparando os sucessores desses caras. Não, mas não tem. Você sabe por Mas quê? e a Deixa eu te base? falar Ô, uma coisa. cadê Não, cadê mas os caras da Deixa eu te copinha? falar, ó. O Corinthians na época era assim, era Paulinho titular, certo? Quando o Paulinho saiu, o Edenilson ficou no lugar do Paulinho. Tinha o Gilcilei também, que depois foi pro... Então já tinha uma galerinha que assim, o que entrava, tava no banco. O que entrava igual. O Tite queria assim, o time treina. E a mesma coisa acontecia com o Loz na equipe de baixo. Quando o time for chamado, é pra treinar igual. O cara vai entrar igual. Então tinha as peças que era assim, o titular tá aqui, se ele não jogar, o reserva entra e vai jogar igual. Um Não pouco tinha- que é o Palmeiras hoje, né? Um pouco. um pouco é o Eu Palmeiras. vou dar um exemplo disso. Quando o Corinthians ganhou o Libertadores, o Castanho e o Douglas, o Castanho e o Alex saíram e não contratou ninguém. O Sim. Paulo André, que virou titular, e no meio aí o Jorge Henrique, revezava com o Douglas. Sim. Não chegou ninguém. Chegou o Guerreiro, mas uma outra coisa. Então, mas né? o que é preocupante, Djalma, que eu falo, que eu comento sobre o Corinthians é isso. Por exemplo, tá com essa base, é o time que, assim, no papel, se você olhar, o Corinthians é um baita de um time. Um baita de um time, porque, de verdade, como eu te disse, essas peças, por exemplo, a retaguarda do Corinthians, por exemplo, com o Cássio, um excelente goleiro, indiscutível. Você pega o Gil, o Balbuena oscila pra caramba, o Bruno Mendes tá ocupando o espaço dele, né? Aí tem o Fábio Santos de um lado e o Fagner do outro. Beleza, top demais. Porém, tem idade.